Mais uma semana começando, falta pouco, galera, falta pouco. Fluminense Internacional, quarta-feira, 9h30 da noite. Falta menos de 2 dias, né? Menos de 2 dias aí para esse jogo. Confesso que eu estou muito animado. O Fluminense acabou de embarcar lá para Porto Alegre, acabou de embarcar agora há pouco. A torcida do Fluminense fez aí um Aeroflu aí que foi arrecadado por famosos, né? A esposa do Ganso, do Paulo Henrique Ganso, doou um dinheiro para ajudar nessa festa, para comprar ali os sinalizadores, né? Algumas bandeiras, algumas coisas ali para deixar lá a festa do Aeroflu ainda melhor. Claro que muita gente não pôde ir, inclusive eu, que moro muito longe, não tinha condições de ir. Mas quem foi lá com certeza representou demais. Vou deixar algumas imagens aí para vocês verem. Nossa, ficou muito legal a festa dos sinalizadores. Galera, quando os jogadores saíram do ônibus, o Cano foi lá falar com os torcedores. Falar não, né? Tipo, deu um tchauzinho, né? Fez o L. Depois eles voltaram, cara. Quando todos os jogadores, a comissão, o Fernando Diniz, eles voltaram ali pra ver a torcida, pra falar com a torcida, né? Dar um tchau ali. Cara, aquilo ali, vou te falar, arrepiou demais, arrepiou demais. Quando eu vi aquilo ali, eu bati na mesa aqui, que eu gravo os vídeos, e falei, a gente vai ser campeão dessa merda. Cara, na moral, arrepiou demais, arrepiou demais. Quem quiser assistir como foi, vai lá no canal do Lessa ou então no canal do Sentimento Tricolor, do André Luiz. Eles gravaram tudo lá direitinho, mostrando o momento. Foi muito legal, cara. Sinceramente, foi de arrepiar esse momento quando eles voltaram lá pra ver a torcida. Foi muito legal, porque é muito raro a gente ver isso, né? Muitos jogadores passam ali sem falar um oi, um tchau, sem fazer nada para a torcida, né? E a galera que sai de longe, que perde muitas vezes um pouco do seu tempo ali, que precisa do tempo, mas está ali apoiando o time, está indo lá só para apoiar e depois ir para casa. Então isso precisa ser notado, né? Precisa de um carinho ali especial do jogador com o torcedor, né? Mas pô, foi muito legal essa festa do Fluminense e espero que eles consigam voltar com a classificação e a gente consiga fazer mais uma festa, dessa vez agradecendo pela classificação para a final da Libertadores. Os ingressos estão esgotados, todos os ingressos foram esgotados para essa partida contra o Internacional lá na casa deles, né? Então a torcida do Internacional já esgotou e a torcida do Fluminense já esgotou também. O setor que a gente vai ficar é um setor que fica atrás do gol lá do estádio do Internacional, um setor bem grande, que parece até como se fosse um setor sul aqui no Maracanã. Eu vou deixar um vídeo aí para vocês verem como é que é. O jogo vai ser 5-4 para alguém. Forte, né? Negócio absurdo, assim, tipo, distância muito grande, dava pra fazer uma brincadeira ali. O estádio aí, 50 mil torcedores que devem estar presentes, só que como o Fluminense tem direito a 4 mil torcedores, né, visitantes, então fica 46 para o Inter, 4 mil para o Fluminense. E os ingressos para Fluminense e Botafogo, que será no domingo, após o jogo contra o Internacional, né? Acabou o jogo contra o Internacional, já no final de semana, no domingo, já tem o jogo, o clássico contra o Botafogo, lá no Maracanã, às 4 horas da tarde. Eu já adquiri o meu ingresso. Se você quiser ir no jogo, é só você adquirir o seu ingresso. Se eu não me engano, já abriu as vendas para os não sócios, mas para quem é sócio, é só você acessar o site aí do Fluminense, nense.com.br, a resgatar o seu ingresso lá de sócio, quem for o Arquiba 60% ou o Arquiba 100%. Então, é só você fazer isso. Vamos ajudar o Fluminense. A última parcial que eu vi foi mais de 18 mil ingressos vendidos. Na minha humilde opinião, esse jogo é para estar aí mais de 60 mil torcedores para ajudar, para empurrar o time, para aproveitar essa fase, né? Claro, né, que vai ser um pouco difícil em caso de a gente ser eliminado da Libertadores, né? Imagina se a gente for. Nem quero nem imaginar, na verdade. Mas eu acho que muita gente não deve ir, né, se caso a gente for eliminado.
Mas se a gente for classificado, né, que vá aí 60 mil ou mais 60 mil, e que a gente consiga apoiar da mesma forma que apoiamos no jogo da Libertadores. E agora falando sobre um assunto um pouco mais sério, né, envolvendo a Conmebol e o Fluminense, né, saiu a notícia no Globo Esporte, lá no GE, sobre a questão de punições, né? Segundo o Globo Esporte, a Conmebol abre expediente e Fluminense pode ser punido por causa do gramado do Maracanã. Novamente, temos aí mais uma multa envolvendo o gramado do Maracanã e certeza que vai ter outras multas. Mas continuando aqui, relatórios de árbitro, né, a festa que a gente fez, e delegado do jogo destacaram que a condição do gramado era ruim, da festa e muito ruim, que a torcida do Fluminense, além do gramado, o delegado também relatou o lançamento para prejudicar e o uso de sinalizadores do torcedor, parte da sem dúvidas. Nesta terça, um dia antes do jogo, o gramado do Maracanã mostrava se tivesse abraçado mais a ideia. O pior trecho era do lado ali do esquerdo do campo, que fica localizado no setor norte, bem como uma pequena área defendida pelo Inter no primeiro tempo e pelo Flu no segundo tempo. Essa imagem aqui eu tinha visto, né? Eu tinha visto antes do jogo começar. Mas, cara, eu não consigo entender, sinceramente, não consigo entender como que chegou nesse ponto aí, cara. Como? O Fluminense ficou um longo tempo aí sem jogos. Depois a gente teve só o jogo contra o Cruzeiro. Nem o Flamengo jogou no Maracanã, né? Nem o Flamengo jogou no Maracanã, nem o Vasco jogou no Maracanã. Como é que ficou nesse estado? Eu não consigo entender, sinceramente. Não consigo entender por que chegou nesse ponto. Mas mais uma conta pra gente pagar aí de multa sobre o gramado. Que não era pra gente estar pagando, né? São erros aí que, na minha visão, de quem cuida do gramado, porque não era pra estar assim. Nem choveu, nem nada naquela época ali, né? Entre o jogo do Cruzeiro, entre o jogo do Internacional. Então não tem motivo, na minha opinião, de estar assim. Vamos ver, ainda não foi decidido quanto que vai ser a multa. Isso é um sinal de que vai ter multa, né? Que com certeza vai ter multa devido aí à reclamação do árbitro e também as coisas que a Conmebol vai conseguir achar ali naquele jogo, porque foram tantas coisas que aconteceram ali que sem dúvidas vai ser muita multa. Ah, Thomas, mas cadê o Vitor Mendes? Né? Muita gente pergunta isso, né? Onde está o Vitor Mendes? E a situação dele? O que aconteceu? Como é que vai ser? Como é que o Fluminense vai se posicionar? Como é que é? Então, saiu a notícia do Globo Esporte que o Vitor Mendes já saiu o decreto, né? A multa, né? A suspensão dele lá no STJD, no caso aí das apostas. E a multa dele foi bem grande, né? No caso, a multa que eu digo no sentido dos dias, né? A suspensão, no caso, dos dias que ele vai ficar fora do futebol. São aí 720 dias, mais de um ano que ele vai ficar fora dos gramados, do campo. Afastamento dos gramados e ainda terá que pagar 70 mil reais de multa. Segundo o Globo Esporte, a punição inicial dada pela segunda comissão disciplinar do STJD era de 430 dias de suspensão e multa de 40 mil reais. Para quem não sabe, o Vitor Mendes, zagueiro de 24 anos, ele pertence ao Atlético Mineiro, mas está emprestado ao Fluminense. O Fluminense chegou a afastar ele depois das notícias que circularam, né, envolvendo o negócio das apostas. E ele está afastado até hoje. O Fluminense não demitiu ou não mandou ele de volta para o Atlético Mineiro, pelo menos não oficialmente. Acredito que o Fluminense está esperando acabar o empréstimo dele para, enfim, né, fechar tudo e encerrar tudo. Mas até o momento não tem nem previsão dele voltar ao Fluminense, né? Principalmente agora, depois dessa divulgação da suspensão dele. O Vitor Mendes chegou aí a fazer um acordo com o Ministério Público para não ser penalizado criminalmente, mas isso não impede dele sofrer novas consequências futuras aí no mundo do futebol. Ele chegou ainda a publicar nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, sobre como que ele reagiu sobre essa divulgação aí da suspensão dele.
ele botou uma frase religiosa, né, lá no seu Instagram, que diz o seguinte: existe um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Deus não se atrasa e nunca se adianta. Ele age no tempo certo. Essa foi a frase aí que ele falou, e ele ainda disse que acabou não. Então, pode ser aí que ele não desista, né, desse futebol, né, o futebol dele, né, de não desistir de jogar futebol. Eu acho que ele é um garoto, um cara muito novo, né, um cara muito bom, muito promissor, falando num ponto de vista futebolístico, né? Um cara muito bom, muito promissor, que eu tava levando muita fé nele no Fluminense. Ele tava fazendo boas partidas pelo Fluminense. Eu acho que se a gente tivesse ele hoje, né, se não tivesse acontecido nada disso, ele estaria voando no Fluminense, porque a gente tá precisando daquele cara da bola aérea, né? A gente tem aí o Felipe Melo, que é muito bom. O Marlon não é tão bom assim, né? Mas eu acho que o Marlon melhorou bastante. Mas o Vitor Mendes, ele estava muito bem na bola aérea quando começou a jogar pelo Fluminense. E se ele estivesse jogando hoje, cara, talvez estaria ajudando muito no Fluminense, né? Estaria ajudando muito. Talvez a gente não teria tomado muitos gols de bola aérea como vem tomando com a ajuda dele, né? Se ele estivesse em campo. Mas é um mole aí que ele deu na vida que é absurdo. Eu acho muito difícil do Fluminense conseguir continuar com ele no clube, né? Mesmo depois disso. Acho difícil demais. Mas agora esperar para ver o que vai acontecer com a vida dele, né? Se ele vai desistir, se ele vai fazer outra coisa, se ele vai conseguir diminuir a pena, né, da suspensão. Se algum clube vai querer ele, né? Porque é complicado, né? Um clube querer um jogador que fez coisas com apostas esportivas, né? Então é bem difícil. Só lembrando aí que, para quem não sabe, ele não fez, né? Ele não está sendo acusado por um ato que ele fez no Fluminense. Foi na época que ele fez pelo Juventude, né? Ele fez ali um lance que ele marcou com o cara lá, né? Para ganhar a aposta e tudo mais. Então não foi com a camisa do Fluminense que ele fez o ato, foi com outro time. Mas vou ficando por aqui, galera. Se você puder, se inscreve aqui no canal, siga a gente lá nas redes sociais, vai ajudar bastante lá no Instagram, lá no Twitter. A galera chama de X, né? Algumas pessoas chamam de X, outras pessoas chamam de Twitter. Mas segue lá, vai ajudar bastante no engajamento, tamo junto. Se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha. Saudações tricolores e é nóis, valeu, tamo junto.